Olá, pessoal! Então, no tutorial de hoje, eu vou mostrar para vocês o uso do Jamboard, tá? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta colaborativa. Então, todos os alunos podem ir adicionando imagens, tarefas, enfim, né? O que o professor solicitar, tá? Como é que vocês vão fazer, né? Criar esse Jamboard de vocês? Vocês vão clicar lá no Google Sala de Aula, né? Entrar na página de vocês e aí, então, clica aqui nos quadradinhos, né, no Google Apps, e aí clica lá embaixo, ó, no Jamboard, tá? Clicou aqui no Jamboard, vai abrir uma outra tela, né? E aí, então, o que vocês vão fazer nessa tela? Aqui eu já tenho um criado, mas vocês vão vir aqui, ó, no sinalzinho de mais, e vão fazer a criação deste Jamboard, tá? Vai abrir uma outra tela aqui, né? E vocês vão fazer esta criação. Como eu já fiz aqui um para vocês olharem como faz, eu já vou abrir ele, tá? Vou abrir aqui. Pessoal, todo esse material, então, ele fica salvo no Google Drive, né? E aqui, então, eu trouxe algumas sugestões. Mas antes de eu falar das minhas sugestões, tem alguns pontos, né, negativos desta ferramenta, e é importante ressaltar. A primeira delas, como ela é uma ferramenta colaborativa, se um determinado aluno editar, fazer a edição, o próximo aluno que pegar essa ferramenta, ele já vai pegar com ela, vamos dizer assim, já daquele aluno anterior, o que aquele aluno anterior fez, tá? Então, se, por exemplo, vários alunos entrarem ao mesmo tempo, esta fila aqui, ó, essa parte em branco, né, ela fica aparecendo a fotinho dos alunos de vocês, tá? Então, vários alunos podem fazer né, usar essa ferramenta ao mesmo tempo, tá? Como eu disse, ela é colaborativa. Então, um outro detalhe, né, e é um ponto que eu acredito que seja o mais negativo da ferramenta, que você não consegue ver qual aluno acessou e o que aquele aluno modificou. Então, tu não consegue avaliar. Então, essa ferramenta, ela deve ser utilizada, mas ela deve ser utilizada com cautela, tá? Então, uma sugestão, né, que a gente pode fazer é fazer uma tela para cada aluno, tá? Já vou explicar aqui para vocês, né? Outra sugestão é fazer uma lista de chamada, mas a lista de chamada vocês não vão saber o que aquele aluno fez, vocês só vão saber quem fez o acesso. Essa lista de chamada eu já havia falado dela num outro vídeo, tá? Expliquei como é que faz. Então, vocês podem dar uma conferida lá, quem achou interessante, tá? Então, aqui as ferramentas que o Jamboard traz. A caneta, tá? Então, por exemplo, se tem uma coisa que vocês querem, um texto, enfim, uma imagem, que vocês querem sublinhar, vocês podem, né, fazer o uso dessa caneta, tá? Pode sublinhar. Então, pode apagar também. Ah, eu não quero mais essa caneta, né? Posso apagar ou apenas vou ali e desfaço, tá? Tem o uso da borracha, né, também. Aqui são as setas. E aqui é talvez a coisa mais interessante, a ferramenta mais interessante aqui do Jamboard, que é a nota adesiva, tá? Vocês podem, então, adicionar, é como se fosse post-it, né, gente? Então, eu posso adicionar aqui várias palavras, né, várias coisas, enfim, várias instruções, nomes, tudo que eu quero adicionar, eu vou adicionando aqui, tá? Ó, escreve, né? Vocês podem escrever aqui na nota, né? Ó, Carol, tá? E aí vai aparecer aqui. Então, ó, aí aqui ela não some, então tu pode fazer criando várias notas simultaneamente. Ah, não quero mais criar nota, eu cancelo, tá? Então, essa atividade aqui, ó, eu designei para a aluna Carol fazer. Então, é um exemplo. Então, a Carol vai lá e vai organizar essas sílabas aqui para formar as palavras, tá? Então, é uma sugestão. Aqui também vocês podem adicionar imagem. Então, vocês podem adicionar uma imagem que vocês têm, né? Também funciona a função do Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu posso pesquisar no Google, então eu quero pesquisar
a bandeira do Brasil, por exemplo, né? Opa! Tá? Posso, enfim, posso fazer a pesquisa que eu quiser, tá? Vou adicionar aqui, vocês vão ver, tá? Ela demora um pouquinho para carregar, mas ela carrega, sem problema nenhum. E aqui também tem a opção do laser, né? Esse laser aqui ele só vai, ó, ele vai sumindo, tá? É diferente da caneta. Então, se eu tô numa aula, e aí eu posso fazer isso, eu posso fazer uma aula, né? E ir mostrando para os alunos, ou os alunos mesmo ir sinalizando, tá? Entre eles. Então, então aqui, né, eu vou cancelar essa imagem aqui que tá demorando para carregar. Normalmente ela não demora tanto. Bom, então dito isso, né, aqui, ó, pessoal, são os slides, né? Então eu tenho aqui, criei alguns slides para vocês, para mostrar um pouquinho do como vocês podem utilizar essa ferramenta. O primeiro slide, então, né, é a questão de juntar sílabas para formar, então, as palavras, né, isso também é interessante para os pequenos, dá para fazer, né, aí seria interessante, então, cada tela ter o nomezinho do aluno, né, e aí esse aluno pode editar, ele procura lá o seu nome, aqui é a tela da Carol, então eu vou editar aqui, né, então, vocês podem postar aí diversas atividades, tá? Aqui, então, eu trouxe uma outra atividade, né, que vocês podem colocar os nomes dos estados, enfim, peguei uma imagem aqui, deu um mapa, né, pode colocar sigla, vocês podem orientar o aluno da maneira que vocês acham que deve ser feito, tá? Então, aqui, ó, Rio Grande do Sul, né, vou colocar lá no Rio Grande do Sul. Ah, mas ficou grande esse Rio Grande do Sul. Então, eu posso diminuir, tá? Vou colocar lá. Então, posso fazer todas essas alterações. Inclusive, eu posso também, o aluno pode adicionar imagem. Se vocês pedirem um trabalho que ele precise adicionar imagem, ele pode adicionar. Aqui eu trouxe uma outra sugestão de cadeias alimentares. Então, eu tenho aqui alguns animais, enfim, né, algumas coisas, e vocês vão organizar, né, o aluno vai organizar, então, de modo que surja, então, uma cadeia alimentar ali, né, faça a sequência correta, tá? Aqui ainda, né, as partes, né, dos órgãos, então, vocês podem também utilizar isso como ferramenta, tá? Aqui trouxe para vocês também uma obra, né? Vocês podem pedir para os alunos colocarem lá o nome do pintor e o nome da obra. Esse aluno pode movimentar. Se vocês quiserem, por exemplo, que o aluno procure, adiciona uma imagem da obra tal do pintor tal. Aí ele vai lá em adicionar imagem e pode fazer essa adição de imagem, tá? Ou ir no Google, dar um copiar imagem e colar aqui. Então, é bem interessante. Aqui também, né, aqui vocês podem criar uma história. Eu peguei aqui essa coisa do Egito lá, enfim. E aí vocês podem pedir para o aluno criar uma historinha através dos post-its, né? Então, ele vai fazer uma fala, enfim, vai identificar o que está acontecendo aqui, né? Ou vocês podem pedir para ele identificar os elementos, enfim, né? Aí vai da criatividade de vocês e do que vocês estão trabalhando. E então, pessoal, era isso, tá? A minha fala de hoje, né, referente ao Google Jamboard, era isso. E tem um outro detalhe. Depois que o aluno fez essa edição, tá? Vocês vão olhar esta tarefa, tá? Fechei aqui. Vocês vão olhar essa tarefa, tudo que ele fez de edição é no Drive, tá? Então vocês vão ir no Drive, não vão lá na tarefa do aluno, lá do que vocês enviaram, tá? Assim como o Docs, assim como o formulário, tudo vai lá para o Google Drive. Então, aqui ó, vai aparecer as edições, né, que esse meu aluno fez, ou que os meus alunos fizeram ainda, tá? Ó, apareceu o Rio Grande do Sul ali, vocês viram? Então, tudo que é edição vai aparecer aqui, tá? Lembrando, então, eu não consigo ver o que o aluno editou e qual foi o aluno que fez essa edição, né? E também eu não consigo, vamos dizer assim, salvar cada aluno. Então, se, por exemplo, eu vim aqui e editei o Rio Grande do Sul, aí o próximo aluno veio e tirou o Rio Grande do Sul,
já era, tá? Então, eu não tenho como saber o que o aluno tirou, o que ele botou, não tenho como saber isso. Então, é uma ferramenta legal, mas ela tem algumas restrições no uso delas. Mas, como eu falei, de repente, né, vocês criando ali uma forma, um slide para cada aluno, ou fazer ainda, de repente, estão construindo um projeto, né, e precisam de alguns temas, ou algumas sugestões, alguns objetivos para esse projeto, vocês podem criar aqui e todos os alunos vão colaborar, né? Todos eles acrescentam ali as notinhas autoadesivas, que são os post-its, e aí então se faz, né, um trabalho bem legal, tá? Essa é a minha sugestão então de hoje, muito obrigada, e era isso.